paz, queridos, bom dia, a paz do Senhor para todos. É com alegria que estamos em mais uma live e agora no domingo, pela manhã, e queremos que todos sejam grandemente abençoados, sejam bem-vindos e com alegria, com gratidão no coração, estejamos juntos na presença de Deus. Tivemos esse momento de louvor, de adoração, que todo domingo tem tido com tanta alegria, com tanta graça, com tanta unção. E queremos agora trazer a palavra de Deus. Antes de ministrar a palavra, nos solidarizar e com tristeza no coração pela perda de mais de 200 mil pessoas no nosso país, além dos outros países afora, quantos milhões já morreram. Então, nosso coração se entristece com isso. Temos orado, crendo que Deus está no controle de todas as coisas, e nós precisamos continuar orando, declarando a nossa fé, confiança nele. E como sempre cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas que o nosso coração nunca murmure e se volte contra Deus por qualquer situação que o mundo esteja vivendo, que a igreja esteja vivendo, que nós estejamos vivendo. Porque sabemos que a Bíblia e o Senhor passou a palavra, e Deus são soberanos, e nós precisamos saber viver. Amém? Então, queridos, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre como viver este novo de Deus e como viver o melhor de Deus. E algo que Deus tem colocado, e nós já falamos assim em alguns momentos, que nós não podemos querer receber algo novo de Deus se nós também não fazemos algo novo para Ele. Então, se eu sempre vivo algo daquele nível, eu vou fazer naquele nível e eu vou continuar fazendo naquele nível. Então, eu preciso me posicionar. Eu quero viver o novo de Deus. E eu quero e vou fazer o melhor de Deus, para Deus. E fazendo o melhor para Deus, então você também vai começar a ter novas experiências. Então, como viver esse melhor de Deus? Como receber este novo de Deus? Então, nós vemos no versículo de Jeremias, no capítulo 29, 11, que a palavra diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Ele é que sabe o nosso presente, passado, presente e futuro. Ele sabe todas as coisas. E Ele diz que nós, pensamentos que Ele tinha de paz a nosso respeito. Então, Ele diz para quê? Invocar. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, queridos, isso é um ensinamento introdutório, esse primeiro ponto, que é estar diante de Deus, invocando, buscando de todo o coração. Porque dessa maneira nós estaremos, então, recebendo dele o novo. Quando eu limito Deus, ou limito a minha conduta a aquilo que eu sempre vivi,
eu vou permanecer naquele nível, naquele patamar. Mas quando eu começo então a entender que para eu receber este novo de Deus, para eu crer neste novo de Deus e para viver este novo de Deus e o melhor que Ele tem para a minha vida, eu então preciso saber que Ele tem pensamentos a meu respeito. Então, planos de paz, não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Creio que todos, sem exceção, desejam uma vida feliz. Todos, sem exceção, desejam ter o melhor, viver o melhor. E para isso, nós também precisamos ter o pensamento e a visão, de estar crendo, crendo e caminhando dentro dos princípios e propósitos de Deus. A Bíblia diz que isso que Deus também deseja para nós. Você acha que Deus vai desejar, o pai deseja para um filho algo ruim? Não, ele sempre deseja o bom. Mas a inversão de valores, a falta de conhecimento, a falta de vida com Deus, a falta de invocar o nome, a falta de buscar o nome, então isso pode não trazer o novo, não trazer aquilo que Deus tem de melhor para nós. Então nós precisamos ter um posicionamento e fazermos aquilo que Deus manda. Então, queridos, quanto mais nós queremos fazer isso, mais nós precisamos invocar o nome dele, para fazer que as coisas venham a acontecer. Então, um ponto importante, isso foi uma introdução. O ponto importante, precisamos ter um entendimento correto da palavra. Precisamos ter interpretação correta da palavra. Muita gente está lendo e pregando e dando profetada e falando cada coisa e usando a palavra para fazer e falar coisas, heresias. Mas agora tem até gente mudando a palavra de Deus. Gente agora incentivando algum tipo de mudança de atitude de vida, coisas que dizendo que isso são normais e que a Bíblia é interpretada errada e por aí afora. Então nós precisamos ter entendimento correto da palavra. E a palavra diz em Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então, queridos, quando nós lemos e entendemos isso, e precisamos então saber, muitos não têm uma vida melhor, muitos não têm o novo de Deus, mesmo andando ao lado de Deus, vivendo na igreja, vivendo uma vida cristã. Então, por quê? Mas porque não tem o entendimento correto da palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz com que vivamos o melhor. A palavra de Deus é que faz com que vivamos o novo de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra, ter conhecimento da palavra e fazer com que a palavra seja vivida, se cumpra em nossas vidas. E assim nós vamos então viver o novo de Deus, viver o melhor de Deus. Amém? Então, queridos, essa palavra que está no nosso coração é para trazer entendimento e mudança. Se nós falamos, é para ajudar e querer que todos sejam abençoados. E se não for assim, e Jesus então está falando em Mateus 22, 29, diz: respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus também fala isso, Oséias fala e Jesus fala: errais porque não conhecedes as Escrituras. Então, quando nós temos o conhecimento da palavra, o conhecimento das Escrituras, nós então passamos a viver corretamente. Passamos a viver corretamente. Então, queridos, nós estamos precisando ter conhecimento.
ter entendimento correto da palavra. Esse primeiro ponto, ter entendimento correto da palavra. Não deixando, não deixando que as heresias, não deixando que os ensinamentos da mídia distorça, os ensinamentos que a Bíblia fala, exemplo, sobre a família, casamento, Então, sexta-feira passada, dia 8, eu e a apóstola Beth completamos 44 anos de casado, Botamos no Facebook. E o que acontece? Hoje é pregado a dissolução do casamento com facilidade. O divórcio tomou conta da sociedade pós-moderna. Então, isso é o quê? O ensinamento contrário à palavra. Quando alguns falam mal, e falam sobre coisas que a igreja faz de errado, correto? Pode até fazer coisa de errado, mas não ouça esses ensinamentos, porque aí você diz, não, a Bíblia diz. Você não precisa falar mal do pastor, de alguém, porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos teriam, até do vosso próprio meio se levantariam falsos mestres, falsos profetas. Então, eu sei disso, mas eu não sou. A nossa igreja, os nossos pastores não são. E aí você então mantém a sua fé e o seu entendimento naquilo que é correto, e não o que falam, o que dizem. E aí você fica assim, ai meu Deus, por que eu não vivo o novo de Deus? Por que o apóstolo fala? Por que o pastor fala? Por que outros estão vivendo? Aí você vai, faz uma análise da tua vida, faz uma análise do teu pensamento, faz uma análise do teu conhecimento bíblico, da sua vida com Deus, e aí você começa a pensar, realmente, eu estou vacilando. E isso é uma reflexão que vai trazer o bem. Por isso nós pregamos, por isso nós profetizamos. Para que você ouça e entenda. E aí, através de ouvir e entender, tenha mudança. Amém? Então, queridos, conhecer e interpretar corretamente a palavra de Deus, para que você possa então viver o novo de Deus, viver o melhor que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para todas as áreas da sua vida. Então, entendimento, conhecimento e interpretar corretamente a palavra de Deus. Então, precisamos também ter a busca de Deus, a busca de Deus com os devidas motivações corretas e não motivações erradas, motivações gananciosas, motivações interesseiras, motivações que venham, eu dou com essa mão, mas eu quero com essa aqui. Eu entrego aqui e me dá aqui. Não é assim. Deus não barganha com ninguém. Pessoas, humanos, não vou citar aqui quem ou não, se é empresário, se é político, qualquer um, pode negociar, mas Deus não negocia, Deus não barganha, Deus abençoa. Amém? Deus abençoa quando Ele vê que você o buscou com a motivação correta. Então, Provérbios 21:2 diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas, olha o mas o Senhor sonda os corações. Então, você pode fazer a coisa mais linda do mundo. Você pode chegar e fazer um discurso de honra a alguém. Você pode trabalhar e servir as mesas e fazer trabalhos. Você pode dar a maior oferta, o maior dízimo. Você pode fazer tantas coisas. Mas se isso que você está fazendo para
agradar a Deus, para buscar a Deus, para estar na presença de Deus, mas, né, você não tendo a motivação correta, Ele que sonda o nosso coração, Ele sabe que não vai ser agradável a Ele. E toda a nossa oferta, todo o nosso corpo, todo o nosso ser tem que ser como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo diz aos Romanos, como culto racional. O corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. Em tudo, tudo que nós vamos fazer vai ser dessa maneira. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento e esse posicionamento. E Tiago ainda diz mais, né? No capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz que não recebemos de Deus porque não pedimos. E que muitas vezes, quando pedimos, não recebemos, pois buscamos a Deus pelos motivos errados. Motivos esses que diz a Bíblia, o versículo para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Então, queridos, buscar a Deus com a motivação correta, fazer as coisas para Deus com a motivação correta, isso trará o novo de Deus. Isso trará o melhor de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família, para a igreja, para a nação, para as pessoas que vão andar ao nosso lado. Então, queridos, esse é o ponto 2. Temos que ter a motivação correta. Buscar a Deus, fazer as coisas para Deus, sem querer, né, barganhar com Ele. A motivação correta faz toda a diferença. Então, vamos fazer isso desta forma, né? E Ele, que sonda o coração, como diz lá em Provérbios, Ele vai responder, trazendo, liberando e dando o novo para as nossas vidas, né? E o ponto 3, que nós precisamos ter atitudes corretas. Nós precisamos agir corretamente. Jeremias 17:10 diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Queridos, isso, como pastor, como apóstolo, como pai espiritual do rebanho da igreja, a gente só ensina e só fala porque nós queremos abençoá-los. Então não adianta você estar em culto, não adianta você carregar a Bíblia, não adianta você dizer que é cristão, né, se você não age corretamente. Eu tenho escrito algumas coisas, hoje eu escrevi num grupo de pastores, de apóstolos, uma palavra muito, né, que Deus colocou no meu coração, forte, e tem uma outra que eu estou lutando se vou liberar, entregar, porque o que acontece? Não tem como, né, as pessoas viverem hipocritamente, né, viverem mentindo e dizendo e achando que estão fazendo tudo bem e que vão ser abençoados por Deus. Não acontece. Não acontece, não é uma mágica. O novo de Deus não é mágica. O novo de Deus é algo que vem da parte dele para aqueles que o conhecem, vivem com ele, né, andam com ele e, né, interpretam a palavra corretamente, buscam ao Senhor, conhecem ao Senhor, que é o primeiro pilar que nós temos pregado nesse tempo, e também agem corretamente, que é o quarto pilar, que é fazer a diferença. Para ser como todo mundo é, né, e não fazer a diferença nessa geração, para que nós fomos plantados como igreja? Para que nós fomos plantados como servos de Deus? Para dar frutos, bons frutos, frutos que alegram o coração de Deus. Então a nossa atitude correta fará com que os frutos, né, venham e alegremos assim o coração de Deus. Então a nossa atitude
correta, quando vivemos corretamente, quando agimos corretamente, e por isso você precisa conhecer a palavra, e peca porque não conhece a palavra. Aí fala, não sabia, mas não sabia, né? Mas está na palavra. Então, isso é o que diz o estudo da palavra, que pecais porque não conheceram a Escritura. Então, queridos, o Senhor sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Né? A filha do Billy Graham, já uma senhora, quando foi perguntada pela mídia americana, se teu pai e vocês, né, no momento lá, acho que, por que vocês, esse Deus que vocês pregam, né, deixa acontecer isso na América? As coisas tão ruins que estão acontecendo. Aí ela virou e falou assim, olha, porque vocês abandonaram esse Deus, porque vocês impediram que esse Deus fosse ensinado nas escolas quando era nas décadas anteriores. Vocês impediram que fosse colocado Bíblias nos hotéis e nas escolas como era colocado. Vocês começaram a impedir que esse Deus vivesse nas casas, nas famílias, pregando uma nova sociedade, uma sociedade pós-moderna com várias deturpações, distorções dos princípios do reino, dos princípios da palavra. E eles ficaram envergonhados e falaram, esse é o Deus que vocês conhecem, o Deus que vocês abandonaram. Mas o Deus que eu conheço, Ele não nos abandonou e não deixou de fazer nada por nós. Então, quer viver o novo de Deus? Você precisa crer no novo de Deus. Depois precisa, né, ter conhecimento da palavra para cumprir os princípios. Precisa buscar corretamente. Precisa, né, buscar com motivação correta. E precisa agir com uma vida correta, que é o terceiro ponto. Viver corretamente vai trazer o novo de Deus. Então, eu ontem, conversando com um jovem, e deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Conversando com um jovem ontem, ele falou assim, olha, como a minha vida mudou, né? Quantas coisas novas eu tenho experimentado nesses anos que eu estou na igreja de Honório. E a minha vida mudou radicalmente, para melhor. Aí eu falei para ele, olha, eu nem posso contar aqui para você, porque eu teria que ficar escrevendo um livro de tantas coisas novas e boas que Deus fez em toda a minha vida de apóstola Beth, como casal, como família. Quantas coisas eu teria que para contar, por semear vida, por semear amor, por semear dinheiro, por semear a casa, por semear o carro, por semear o serviço, tudo que nós fizemos. E ele então, né, agindo corretamente pelo Evangelho. Um exemplo, a Bíblia diz, se você vir o teu irmão, vir alguém, né, passar necessidade, com fome, com necessidade, e não ajudar, você não é um cristão verdadeiro. Então nós temos esses ensinamentos da palavra, né? Quando quiseram pegar Jesus numa situação, e falaram, mas você concorda que dê dinheiro para César? Porque os romanos exploravam, né, os judeus. E aí Jesus sabiamente diz, o que está escrito aí, qual é a foto que tem na moeda? É a foto de César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então esse conhecimento, né, esse conhecimento é que nós precisamos ter para não pecar. O governo, olha, a Bíblia diz lá, toda autoridade foi constituída por Deus. Ele pode estar fazendo tudo de errado, você tem que orar por ele. Ele pode estar fazendo um montão de coisa
errada, triste, mas você tem que orar por ele, porque ele foi constituído por Deus, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Eu não concordo, eu não aceito, eu não concordo com tudo que ele faz, mas ele é a autoridade que Deus constituiu. Amém? Então, queridos, para caminhar, para terminar a palavra, né, a Bíblia diz, em Tito 1,16, fala sobre pessoas que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Sem dúvida, para vivermos o melhor de Deus, o novo de Deus, obediência irrestrita a Deus, obediência total a Deus, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, temos que obedecer, temos que andar em obediência irrestrita, total, à palavra de Deus, à voz de Deus. Então, queridos, isso faz a diferença para você receber o novo de Deus. Não tem como, não tem como. Então, não fique triste, não fique abalado. Tome uma decisão. Senhor, eu quero te buscar, eu quero invocar o teu nome enquanto eu posso, e eu vou fazer isso, eu vou mudar, eu vou orar mais, eu vou ler a palavra, eu vou conhecer a palavra, e eu vou interpretá-la pela direção do teu Espírito Santo. Eu não vou deturpar a palavra, distorcer a palavra em meu favor, eu vou obedecer, eu vou viver corretamente, eu vou fazer isso, eu vou te buscar sem interesse, e eu vou agir e viver corretamente, para que eu possa então receber as tuas bênçãos, receber o melhor que tu tens para a minha vida. Amém? Então, queridos, conclusão, né? Então, dentro dessa visão, dentro dessa direção que nós temos falado esse mês, né? Crendo no novo de Deus, e quem crê, recebe. Não é o que diz? Quem crê, verá a glória de Deus. Quem crê, vai receber. Amém? Então, quer viver o melhor de Deus? Quer viver o novo de Deus? Então, tenha, né? Quer ter uma vida mais abençoada, mais feliz, mais próspera, mais alegre? Faça isso. E o que já pregamos a semana toda, vamos lá, vamos fazer, né? Isso vai fazer a diferença, como falamos. O primeiro pilar, conhecer Deus. O segundo pilar, encontrar liberdade. O terceiro pilar, descobrir o propósito. E o quarto pilar, fazer a diferença. E isso, né, a igreja, então, fazendo a diferença, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar a igreja, vai mudar uma sociedade. Então, queridos, queremos o novo de Deus? Cremos no novo de Deus, queremos o novo de Deus, queremos viver o melhor de Deus? Então, faça isso que acabamos de falar. Ouça essa pregação novamente, analise, escreva e deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Então, conheça melhor a Deus e a sua palavra, busque-o com motivação correta e tome a decisão de obedecê-lo em tudo, sempre, sem restrições. E certamente você, eu e todos nós viveremos o novo de Deus, viveremos o melhor de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu queres, como nosso Pai, nos dar o melhor. Tu queres, como nosso Pai, nos dar e fazer o melhor por nós. E para isso, Senhor, queremos, com o coração humilde e quebrantado, entregar as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, como culto racional, oferta no Teu altar, para fazer o melhor,
para fazer a diferença. E para isso, Pai, te pedimos, ajuda-nos a te conhecer, a conhecer a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não barganhar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a agir corretamente, a viver corretamente e a fazer o melhor para receber o melhor. Fazer algo novo para receber algo novo nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso ministério, nos nossos negócios, na igreja, na sociedade, no Brasil e nas nações. Ajuda-nos, Pai, onde estivermos, que possamos viver a Tua palavra, que possamos viver integralmente, irrestritamente, os princípios do Teu reino, sem deturpá-los, sem anulá-los da nossa vida. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Dá-nos um coração humilde, quebrantado e um desejo profundo de fazer a Tua vontade. Fica conosco, Pai. Ajuda-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Agora estendemos as nossas mãos para abençoar as casas, as famílias, para abençoar, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais, para abençoar os hospitais onde estão internados as pessoas que estão sofrendo. Ó Pai, tem misericórdia, cura os que estão enfermos, cura, Pai, ó Deus, aqueles que estão hospitalizados, irmãos que estão hospitalizados, Deus, que sejam curados em nome de Jesus, pelo poder do Teu nome. Vai visitando cada um deles, os pedidos que temos feito, os nomes que temos lançado nas lives, nos grupos de intercessão. Oh Deus, te pedimos em nome de Jesus. Oramos pelas famílias enlutadas, oramos, Senhor, pelos médicos, enfermeiros, pelos hospitais, por todos que trabalham, para que sejam guardados e protegidos, Senhor. Muito obrigado por aqueles que estão sendo recuperados, curados, em nome de Jesus. Exaltamos, glorificamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado pelo Teu povo, pela Tua igreja. Muito obrigado. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado, ó Deus, pela alegria que todos têm tido de servir, de adorar, de fazer a Tua obra. Pai, muito obrigado. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa alegria por estar na Tua presença. Muito obrigado, Pai. Nós oramos gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, bem como as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam conosco, esteja com o Rio de Janeiro, esteja com o nosso Brasil, esteja com Israel e com todas as nações da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Um beijo no coração. Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, a nossa live, para continuarmos aprendendo a palavra, orando uns pelos outros e vivendo o novo de Deus, crendo e recebendo o novo de Deus. Deus abençoe. Um beijo no coração para todos vocês. E hoje, dia 10 de janeiro, é o meu aniversário. Se alguém quiser dar um presente ou mandar os parabéns, usa as vias sociais, redes sociais, ou então manda o Uber trazer um presente para mim. Estou brincando, querido, mas se fizer não tem problema não, vai ser bem-vindo. Deus abençoe, amamos vocês, um beijo no coração e até amanhã.